Essa é a aula de análise léxica da disciplina Compiladores. O objetivo da disciplina é apresentar princípios do funcionamento de um compilador e as técnicas existentes para o seu desenvolvimento que permitam ao aluno produzir um compilador com qualidade. Nessa aula vamos ver quais os objetivos do analisador léxico, ver os erros que podem ser encontrados durante a análise léxica, falar sobre a geração automática dos analisadores léxicos e os algoritmos na análise léxica. Vamos iniciar falando sobre os seus objetivos. O analisador léxico tem como objetivo transformar o código-fonte em uma sequência de tokens. No caso do código-fonte ser um programa em uma linguagem de programação, cada token será uma sequência de caracteres que pode ser classificado, ou seja, tem um significado conhecido. Tokens são as menores unidades de informação que constituem a linguagem. Para definir o que constitui um token, devemos usar o conjunto de símbolos terminais da gramática da linguagem. Como exemplo de tokens em uma linguagem, nós temos as palavras reservadas, caracteres com um funcionamento especial ou identificadores, que são as variáveis, tipos e funções criadas pelos programadores. O lexema é a sequência de caracteres que aparece no código-fonte que será classificado como um token. Para encontrar os diversos lexemas no código-fonte serão usados os separadores, que são caracteres que delimitam onde um lexema termina e começa outro. Cada linguagem tem seu conjunto de separadores, mas a maioria usam caracteres não visíveis, como espaço, tabulação, quebra de linha e entre outros. Serão determinadas as possíveis classificações para os tokens e para cada classificação será definido um padrão de sequência de caracteres associado. Assim, os lexemas encontrados no programa terão de ser identificados por alguma das regras para podermos conhecer a sua classificação. Pode ocorrer de um mesmo lexema ser identificado por duas ou mais regras. Então é preciso definir prioridades entre as regras para que o lexema sempre tenha apenas uma classificação possível. Os padrões conhecidos podem interferir no tamanho do lexema. Uma vez que uma sequência de caracteres que seria entendido como um lexema por não possuir separadores não conseguir ser classificado por nenhuma regra, devemos tentar separar esse lexema em vários lexemas para permitir o reconhecimento de algum padrão em cada parte. Caso existam regras que identifiquem as partes, estes serão os novos lexemas identificados no código. Como exemplo de padrões, temos a regra para reconhecer um número, que é o lexema com uma sequência de dígitos, podendo ou não conter um ponto e apenas um ponto. Então, a sequência 1, 2, 3 será classificada como número, pois ela atende a padrão da regra. Assim como 12.3, 12.45, .789 e 345. Já as sequências onde aparecem letras entre os dígitos ou mais de um ponto não serão classificadas como número. No caso, cairíamos na situação em que a separação do lexema em partes permitiria a classificação dessas partes, e alguns deles seriam lexemas classificados como número. Outro exemplo de padrões seria a regra para reconhecer um identificador, que é o lexema com uma sequência de dígitos, letras e o caractere underline que não iniciam com um dígito. Então, as sequências só com letras, com apenas uma letra, iniciando por underline, com underline no meio, terminada por dígito ou contendo dígito no meio, serão todas classificadas como identificadores. Já as sequências de letra iniciada com um dígito ou contendo caracteres diferentes de underline, como o igual ou o mais, não serão classificadas como identificador. Semelhante à situação anterior, a separação do lexema em várias partes permitiria a classificação dessas partes. Aí sim, em alguns deles seriam identificadores. Como exemplo de conflito de regras, podemos pegar as regras de palavras reservadas. Essas regras normalmente são uma sequência de caracteres específicos. Por exemplo, a regra para a palavra reservada while, que é um comando de repetição, é a sequência específica de letras W, H, I, L e E. Podemos observar
que a sequência também possibilita esse lexema ser classificado como identificador, pois é uma sequência de letras ou dígitos ou underline iniciada por letra. Então é preciso definir prioridade entre as regras, e as regras de palavras reservadas possuem prioridade sobre as regras de identificador. Esse é o motivo de não conseguir declarar variáveis com o mesmo texto de uma palavra reservada, por exemplo. No exemplo mostrado, considerando o código A recebe B, existindo separadores entre os caracteres, independente da quantidade dos separadores, eles serão identificados como lexemas diferentes. Nesse caso, mesmo quando não existem separadores, serão identificados como lexemas separados, pois não existe uma regra que classifique o conjunto todo. Já quando temos o código if A igual a B, serão identificados 4 lexemas distintos, como mostrado. Porém, nas situações seguintes, com um separador colocado entre o I e o F, ou a remoção do separador entre o F e o A, ou então a inserção de um separador entre os caracteres igual, teremos sequência de lexemas diferentes, como classificações diferentes. Depois da identificação dos lexemas e da classificação deles, teremos uma lista de tokens. Por exemplo, para o código constp igual a 3.14.15.9.27, teremos os seguintes tokens, com os lexemas correspondentes e o padrão que os classificou. Podemos ver que o token const é uma palavra reservada e seu padrão é uma sequência específica de caracteres. O token relacional possui uma regra de padrão que envolve várias sequências diferentes de caracteres, sendo que nesse exemplo o lexema desse token é o caractere igual. Outras características do analisador léxico são: ele também irá eliminar comentários do código-fonte. Ele pode funcionar como uma subrotina do analisador sintático. Falaremos disso quando falarmos sobre o analisador sintático. Ele exige uma preocupação com a performance do compilador, pois é a etapa que fará acesso ao disco, e isso pode comprometer o tempo de processamento da execução do compilador. E ele deve relacionar os tokens com o número de linha onde aparece no código-fonte, isso para melhorar a mensagem de erro, indicando em que linha os erros estão acontecendo. Agora vamos falar sobre os erros que podem ser encontrados pelo analisador léxico. Os erros léxicos só podem ser detectados na própria fase léxica quando um lexema não consegue ser classificado. A maioria dos erros considerados léxicos não podem ser detectados nessa fase. Como exemplo, temos erro de digitação, falta de separador ou inclusão de separador em local que não deveria existir. Todos esses são exemplos de erros léxicos que só serão detectados nas fases de análise sintática ou semântica. Como exemplo, vamos analisar esse trecho de código em C, while A maior que 25. Teremos essa sequência de tokens mostrada. No caso de ocorrer um erro de digitação, por exemplo, faltar o H na palavra while, poderíamos ter outra sequência de tokens com o lexema while classificado como identificador. Podemos observar claramente que essa não é a sequência desejada pelo programador, mas para o analisador léxico, como todos os lexemas encontrados conseguiram ser classificados, ele não pode indicar que houve um erro. Em um outro exemplo, para o trecho de código return B, caso seja esquecida a digitação do separador entre o return e o B, ainda assim o analisador léxico vai conseguir classificar todos os lexemas, levando o erro para ser detectado em outras fases. No caso do código desejado ser if A igual a 25 e ser adicionado um separador onde não deveria existir, por exemplo, entre os caracteres igual, o analisador léxico vai classificar todos os lexemas e novamente o erro só poderá ser detectado em fases seguintes. Sempre que ocorrer um lexema que não puder ser classificado, aí ocorrerá um erro que pode ser detectado no analisador léxico. Nesse caso, o analisador léxico não pode parar a compilação, pois outros erros léxicos podem existir mais para frente do código e é interessante que o programador tenha informação sobre todos logo. A forma de permitir que o analisador continue é definir uma classificação chamada erro,
e criar um token com essa classificação sempre que um lexema não conseguir ser classificado. Dessa forma, garantimos que qualquer lexema encontrado no código será classificado durante toda a análise léxica. O token será criado com o lexema que gerou o erro e a linha do código-fonte associado para permitir mensagem de erro. No exemplo, podemos ver um trecho de código com um caractere que não poderá ser classificado por um compilador C. Nesse caso, para o símbolo arroba, será criado o token erro e o arroba será armazenado como lexema. Isso permitirá informar qual símbolo deu erro para o programador. Com isso, será possível seguir a análise léxica e permitir que novos erros possam ser indicados para o programador. Aqui termina essa aula de análise léxica da disciplina Compiladores. Falamos sobre o objetivo de um analisador léxico, que é gerar a lista de tokens, e como os erros léxicos ocorrem e quando podemos tratá-los na própria fase de análise léxica.